Fala pessoal, eu sou o Yuki. Bem, eu tô aqui com mais um vídeo depois de décadas e décadas e décadas sem postar vídeo. Bem, eu vou, como vocês podem ver, eu vou desenhando aqui, né, enquanto eu vou falando o que eu quero falar, né. Essa personagem aqui que eu tô fazendo é de um livro meu. Eu sou, pra quem não me conhece, eu sou Yuki Genovel. Escritor, desenhista, gamer também, né? Eu gosto de jogar bastante, né? E essa é a personagem Hariel, né? Só que esse daí não é o caso porque eu vou explicando diversas coisas ali e em outro vídeo eu explico sobre ela. Eu vim explicar sobre o The Stars, que é uma obra minha que já tá postada ali e tudo, né? Na Amazon e tudo mais, que simplesmente não vende porque eu não faço propaganda, né? Não é pelo conteúdo do livro, não, que é conteúdo muito bom. Né? Então, moléstia à parte, vamos dizer assim, né? É muito bom. E, bem, mas muitos de vocês vão me perguntar, mas do que se trata esse livro, né? E tal, por que você fez um livro? Alguns vão me perguntar, né? E a resposta é bem simples. Eu, por mais que eu não seja um leitor e tudo mais, né? Eu sou o tipo de pessoa que sempre gostou de escrever, assim, de ter a sua imaginação saindo pela caixa, vamos dizer assim, né? Saindo pela culatra, né? Imagino. Então, eu sempre gostei muito de escrever, assim, histórias fantasiosas, desde muito pequeno, né? E The Stars foi a primeira que eu escrevi com muito afinco, assim, com uma vontade gigantesca de escrever, de vender e tal, né? E é uma história que eu apostei muito mesmo, né? Até minha carteira ficou vazia nisso, né? Mas isso daí fica pra depois. Mas, mas bem, mas do que se trata The Stars, né? The Stars é uma história que conta sobre uma divindade que desce no mundo de Veronita, que é o primeiro mundo criado por Deus, né? Que ele desce no mundo de Veronita e tal, para acabar com as guerras, porque esse mundo ele está sofrendo demais com as guerras e tudo mais, assim, sabe, com guerra e poder político e tal, né? Então o Shin, que é o nosso protagonista, ele vai lá, ele nasce sendo uma divindade naquele mundo para acabar com as guerras. Só que antes dele chegar naquele mundo e tudo, ele simplesmente sela seus poderes em 10 partes. 10? 10 partes? Olha, já tô esquecendo que eu mesmo escrevi. Não, faz tempo também que eu escrevi, né? Então é normal esquecer de algumas coisas, mesmo tendo relido umas 500 vezes ali. Nossa, o cabelo aqui ficou esquisito. Mas é normal esquecer. Fazer o que, né? É velho assim mesmo. Mas vocês podem, se vocês quiserem, vai estar o link na descrição ali do YouTube, tá? E bem, esse livro em específico, eu fiz ele assim com muito tempo, assim, eu tirava um tempinho às vezes para escrever e fazia e tal, e escrevia um pouquinho mais, ia, né? Então, às vezes na hora do almoço, no trabalho, eu escrevia. Até me perdi um pouco no assunto, né? Mas eu escrevi um pouco dele, né? E é uma história que eu gosto bastante, até mesmo depois, assim. Eu gosto bastante, assim, né? Uma história que tem até revisores por trás, assim, que eu mandei para uma editora. Então, ele tem até revisores de livros. Então, é um livro, assim, que eu tive um maior carinho do mundo. E esse daqui não é diferente. Aliás, vou deixar o link desse daqui também, desse livro, que o nome dele é Ressoar da Caverna, né? E aqui eu vou ter que diminuir um pouco a cintura. Ela ficou muito larga. A cintura dela ficou maior até do que essa parte aqui. Ficou um pouco estranho. Mas tá bom, eu já ajeito. E bem,
Bem, como está explicando, né, o The Stars ele é um livro que ele se trata de uma divindade querendo acabar com as guerras e tudo. Só que você vai vendo que não é só isso, conforme o livro, você vai lendo o livro, até no comecinho você já começa a estranhar um pouco, né, com essa premissa, né, mas daí você continua lendo e tudo, e percebe que não é bem isso que a história conta, e você começa a ficar com um monte de pulga atrás da orelha, assim, lendo o livro, né, então ele é um livro que fala sobre divindades, mas não é só sobre divindades. Ele fala sobre guerras, mas não é só sobre guerras, entendeu? Então, ele é um livro bem completo, né? Que eu busquei ter muito carinho com ele, assim, na hora de escrever. Então, é um livro que eu digo que é bem... Peraí. É um livro que eu digo que ele é bem diferente da maioria, até porque eu não busquei referência, assim, né? Muitos vão me perguntar ali, você pegou referência pra soltar esse livro, né? Ou coisa parecida? Não peguei, não. Tem algumas partes ali que o pessoal vai falar, não, você pegou referência, mas não é uma referência, assim. Mais uma homenagem, vamos dizer assim, né? Que nem no capítulo... Deixa eu lembrar. Acho que no capítulo 16? Não lembro agora. Não vou lembrar, mas no meio do livro, vocês vão ver que vai ter uma referência a Black Clover. E vai ter uma referência também, não digo no meio do livro, mas um pouquinho antes do meio, vocês já vão perceber, que vai ter uma referência a ReZero. Vai ser um pouco estranho essa referência aqui, mas vai ter uma referência a ReZero também, que muitas pessoas não vão entender direito, mas é uma referência, não é nada assim, sabe, como... Não é... Como é que eu posso falar? Não é inspiração que eu busquei no livro e tal, e fiquei, não sei o que, né? Não, é só uma referência ali que eu fiz, né, a essas partes ali do livro, que logo que vocês forem ver, assim, vocês vão entender o porquê que eu citei esses dois livros ali, né, que eu usei esses dois livros. Dois livros não, duas obras, né, que eu gosto bastante, tanto de Black Clover quanto de ReZero. ReZero também é meu top tier animes, né, muitos vão achar estranho, falar, nossa... mas é uma história bem complexa, ReZero. Eu gosto bastante. Então ela foi usada como referência em poucas partes ali, até numa das personagens que ela se chama Verônica, né? E ela foi usada de referência um pouco na hora de criação de personagens, só que não na característica psicológica dela, e sim física. Né? Ou seja, ela tem alguns pontos, algumas partes que lembram um pouco a Ren de ReZero, né? Mas não é assim, nossa, é a Ren, né? Vocês vão olhar e falar, nossa, é a Ren. Não é bem assim também, não. Então, eu tive bastante carinho, assim, na hora de escrever ele, bastante cuidado, tudo, com cada coisa. Até tem algumas referências aos artistas, né? Que nem citações, no caso, né? Não é referência. Algumas citações a artistas que eu curto até um pouco, né? Artistas reais, né? Cantores, né? Então, tem algumas citações ali. E vocês vão vendo que cada coisa de The Stars não é tão simples assim. Muita gente vai ficar confuso na primeira vez que lê, né? Tanto que uma coisa que eu recomendo quando você for comprar na Amazon ou no Mercado Livre, que ele tem diversos lugares, eu vou deixar todos os lugares lá onde comprar o The Stars. Daí eu vou deixar onde ler Ressoar da Caverna, né? Que o nome disso aqui é Hariel, acho que eu já falei, não lembro agora. Mas é onde ler Ressoar da Caverna e tal, que ele é um livro que tá meio cru ainda, o Ressoar da Caverna. Eu não dei tantos detalhes ao Ressoar quanto o The Stars, né? Mas também é um livro, assim,
que moleste à parte, né? Ele é magnífico, né? Então, todas as obras que eu escrevo, eu procuro ter um pouco de carinho, procuro pesquisar bastante, assim, por mais que no começo eu não ache tanto dessa obra, assim, ela não vai tanto pra frente, mas eu procuro ter um máximo de carinho nessa obra, um máximo de pesquisa, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque quando o leitor for ler minha obra, eles vão olhar e falar, cara, isso daqui tá certo, isso daqui é legal, isso daqui é, sabe? Então, tudo que eu busco de referência na vida real ou até no qualquer outra coisa ali, tudo eu faço com base em pesquisas, algumas coisas, em outras eu faço na louca mesmo, com base no meu, na minha loucura mesmo, né? Então, tem um monte de coisa assim que eu faço que muita gente que for ler vai olhar e vai falar, cara, isso daqui é legal nesse mundo, né? Que nem muita gente vai pensar assim que é muito poderoso, não tem graça. Esse daí ou que vai olhar pro Shin, né? E vai falar, cara, ele, por mais que ele tenha selado, ele é o mais poderoso desse mundo. Ele nunca vai perder uma luta ou coisa assim, ou não vai ter história, né? Só que eles vão estar totalmente errados, né? Eles vão estar totalmente errados, né? Apesar de sim o Shin ser muito poderoso, ele está inserido numa obra em que os personagens em geral são muito poderosos. E ele não é que nem o Sun Jin-woo, que é aquele Shed solador, vamos dizer assim, né? Que é sombra e tal, e não sei o que, e mata assim, né? Ele apesar de ser uma divindade, ele tem sentimentos, ele erra, né? Então ele tenta ser o mais humano possível, né? É algo que ele quer, que é o objetivo dele, tanto que já diz até no título, né? O título entrega qual que é o objetivo dele, né? Que é The Stars em busca da vida. Ou seja, ele busca uma vida comum, né? O que ele mais quer é ser comum. Então essa é a premissa de The Stars, né? Que é uma divindade que busca ser uma pessoa, vamos dizer assim, né? Alguém que não tem poderes, que não é tão poderoso, ou que simplesmente fica de boa na sua casa ali e tal. Então o Shin, ele é aquele tipo de pessoa que você vai olhar e vai falar, cara, como é que essa pessoa vai ser comum, né? Então segue por essa premissa ali, né, The Stars. E eu particularmente acho muito legal isso, né, que eu fiz assim, né, que é uma ideia assim que veio do nada, né? Então é algo que eu gosto bastante, assim, que é uma obra que eu gostaria de ler particularmente, que se eu fosse pegar um livro assim e ler, é uma obra que é muito frenético, mas também que sabe a hora de fazer piada, que sabe a hora de, sei lá, que sabe a hora de fazer cada momento, de descrever cada momento, assim, sabe? Apesar de eu não ser tão descritivo, eu não gostar de escrever tanto os personagens e tudo, ainda assim tem imagens para auxiliar algumas coisas, né? E caso, dependendo ali, eu posso ajudar a descrever, ou a descrever não, a criar alguma imagem para desenhando, vamos dizer assim, né? Para que a própria pessoa que esteja lendo o meu livro não fique perdida ou coisa assim, né? Que uma das coisas que eu mais gosto, assim, é de responder perguntas, vamos dizer assim, né? eu, eu não lembro quem que falou, mas eu seria um bom professor, tá? Mas... não. Putz, agora me perdi. Putz, quem que falou? Não lembro agora. Mas que eu seria um bom professor, tal, por gostar de explicar e tal. E eu tenho paciência de explicar, né? Até meu... Não é que falaram que eu seria um bom professor. Nossa, me enrolei tudo. É que falaram que eu tenho paciência de explicar, né? Então, que o meu pai, até meu pai que falou isso, né? Que eu não
que ele não explica tão bem, que ele não tem paciência de explicar, mas eu tenho muito paciência de explicar, paciência de aprender e tudo, né? Tanto que... Pera aí que esse troço aqui tá difícil. Aí, pronto. Ficou mais ou menos. Essa parte que eu não sei como é que eu faço ficar mais ou menos assim. Quem souber aí, fala nos comentários, por favor. E bem, por gostar bastante de explicar de coisa, quem quiser saber, quem tiver interesse, né? Que saber, o verbo saber é meio complicado. Escritor tendo dificuldade com português é difícil, mas tem. Quem tiver interesse tiver curiosidade alguma coisa, né, do The Stars, pode falar para mim, né, que eu respondo ali, né, nos comentários. Vou tentar responder todos que forem possível, né, todos os 3 comentários que forem possível, se tiver, né, e deixe seu like ali e tudo, ajuda o canal a crescer mais, beleza? Eu não sei quando que vai ser o próximo vídeo, eu provavelmente vou postar esse daqui mais ou menos cru, não vou editar tanto, mas vou editar, né, algumas partes, né, mas até a próxima, beleza? Eu vou continuar conversando com vocês aqui desse jeito mesmo, né, e talvez da próxima eu converse, sei lá, jogando, ou coisa parecida com vocês, né, e vai editando por aí, né, que eu gosto bastante dessa forma meio descontraída ali, né, de fazer, de conversar, né, com as pessoas, né, que sem... Nossa, preciso parar de usar esses trejeitos, né, fica demais assim. Então, ou então também, nossa, é muito... E é difícil parar com esse trejeito ali, mas... quem tiver interesse ali, pode me perguntar ali, é confiável, tal, só pesquisar no Google, que é coisa, se vocês tiverem com desconfiança nos links, né, até que eu for passar, tô desconfiado, tal, pesquisa no próprio YouTube ali, The Stars em Busca da Vida, vocês vão ver um monte de link ali. Então, né, quem tiver um pouquinho de desconfiança e não quiser confiar em mim, vamos dizer assim, né, um canal novo, né, então vai ter, é só pesquisar ali, vai estar os nomes, né, e então é isso, beleza? Quem tiver gostado do vídeo, esse vídeo mais descontraído e tudo, que eu não sou acostumado a fazer, mas às vezes eu tento fazer, né? E quem tiver gostado desse vídeo, deixa o like, beleza? Que vai ajudar bastante a crescer o canal e a me fazer vender mais livro, tirar um pouco do prejuízo. Mas quem tiver interesse, pode ir lá, beleza? Vou deixar todos os links, tudo certinho ali embaixo, nos comentários, beleza? E até mais, bye bye, falou.